A atitude de quem aspira a trabalhar, em cooperação consciente com a hoste ascensionada, não deverá ser. Meu desejo é chegar até eles para que me instruam. E sim, hei de purificar-me, disciplinar-me e aperfeiçoar-me, tanto hei de tornar-me tal expressão de amor divino, sabedoria e poder, que seja capacitado a auxiliá-los em seu trabalho. Então, serei automaticamente atraído para eles. Amarei tão constantemente, tão infinitamente, tão divinamente, que a grande intensidade de minha luz abrirá o caminho para eles, para que me aceitem. Meu filho, a autocorreção e o domínio das forças que se acham ao alcance da consciência humana não constituem trabalho de um momento, nem caminho de prazer, indolência ou gratificação de si próprio, porque os sentidos se rebelam dentro do ser humano comum e ele se revolta furiosamente contra o freio imposto à sua natureza inferior. Freio esse imperioso desde que o estudante tencione governar devidamente tais forças dentro de si, especialmente seus sentimentos, para que possam ser utilizados e atuar somente sob o domínio consciente de sua mente divina. A sentença, muitos foram chamados, porém poucos os escolhidos, é essencialmente verdadeira. Todos estão sendo constantemente chamados, mas poucos estão bastante despertos para sentir a estática alegria e perfeição dentro do eu divino e ouvir, na luz, a sua voz sempre e sempre chamando a todos para a volta à casa do Pai. Todo indivíduo na Terra é livre, a cada momento, para despertar e ir em busca do Pai, seu Deus interior. Se apenas voltar as costas às criações dos sentidos humanos e firmar a atenção na única fonte do universo, de onde podem emanar paz, felicidade, abundância e perfeição. Há um caminho para todos, a fim de entrar em contato com os mestres ascensionados, que é pensar neles, chamá-los, e eles responderão a cada chamado com sua própria presença de amor, mas o motivo da apelação deve ser amor à fonte única, amor à luz, amor à perfeição. Se isso for sincero, determinado e constante, o estudante receberá a luz cada vez mais intensa, porque a luz conhece o que lhe é próprio e dá de si mesma incessante e incondicionalmente a todo instante. Pedi e receberás, batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis, apelai para a luz. E os mestres ascensionados vos responderão, porque eles são a luz do mundo. Lotus serviu como sacerdotisa no templo de Mithila durante mais de 40 anos, convosco e vosso filho. Pelos esforços combinados dos três, as várias cidades coloniais chegaram ao estado de grande perfeição. Estabelecestes indústrias e dirigistes a agricultura, até que a prosperidade prevaleceu em todo o país. Foi revelado ao soberano Inca quando ele devia terminar sua peregrinação terrena e seu serviço naquela civilização. Chamou então os três de volta ao lar. Outros foram designados para ocupar vossos lugares, e com bênçãos de amor ao vosso povo, vós vos despedistes deles. Quando chegastes em casa, o rei ficou muito surpreso por ver que nenhum de vós tinha envelhecido
durante a longa ausência. Vossa aparência juvenil era o resultado do treinamento experimentado na infância, e para ele constituía prova ainda maior de que seus filhos tinham sido divinamente enviados, em resposta à sua prece. Profunda gratidão ao poderoso Deus Uno por abençoá-lo. Aos seus filhos e ao seu povo enchiam-lhe sempre o coração. Nesse ponto, à medida que Saint-Germain descrevia as encarnações incaicas, imagens animadas começaram a aparecer no ar, diante de mim, todas no seu colorido e atividade originais. Assim, permaneceram por cerca de 3 horas. E ele revelou aquelas antigas experiências como realidade viva no Peru e em Mitla. O soberano Inca convocou os 14 da Cidade de Ouro, preparando-se para o mais importante acontecimento de sua peregrinação terrena. Sabia estar próxima a hora do trespasse, e os negócios do império deveriam ser confiados ao seu filho mais velho, a quem devia nomear seu sucessor, por ocasião de um banquete. O palácio ficou famoso por séculos, como sendo a construção mais magnífica desse período, pois o rei possuía enormes recursos à sua disposição em todo o reino. Vivia intimamente ligado ao seu Deus interno, continuamente, e assim riquezas indizíveis afluíam para o seu uso. O interior do palácio era muitíssimo ornamentado, sendo os aposentos particulares da família real revestidos de ouro puro, cravejado de pedras preciosas. Onde quer que fosse possível, o símbolo do sol era usado como uma recordação eterna do próprio Deus interno. No salão do banquete havia 5 mesas de jade esculpido, apoiados em pedestais de ônix branco, a cada uma das quais sentavam-se 20 convivas, com exceção da mesa real, onde tinham assento 16, sendo 14 da Cidade de Ouro, o rei e o mestre Saint-Germain, então conhecido como filho de Uriel. As cadeiras da mesa real eram de ouro, delicadamente cobertos com dossel de admiráveis penas de avestruz, em magníficas cores. Na cadeira, destinado ao Inca, as plumas eram de um belo violeta. Na de Saint-Germain, de um intenso ouro, cor-de-rosa na da filha. As da cadeira do príncipe mais velho eram cor violeta, porém de um tom mais claro do que os do soberano. Finalmente, na do filho mais novo, eram brancas, representando a autoridade do sacerdócio. As plumas das cadeiras dos restantes, entre os 14 da Cidade de Ouro, eram de variadas cores, de beleza indescritível, representando cada cor, o cargo e o serviço que cada ocupante desempenhava no império. Toalhas de um material muito leve, copiosamente bordadas com linha de um brilho notável, cobriam as mesas. Todo o palácio era iluminado por globos de cristal autoluminosos, dados por Saint-Germain ao soberano Inca logo que este começou o seu aprendizado. Trajava o monarca uma roupagem real de ouro, de estrutura aparentemente metálica, com maravilhoso peito de armas de pedras preciosas, representando o sol. Sobre este traje, o manto real, feito de rico tecido púrpura, enfeitado de magníficas plumas de avestruz em toda a orla e gola. Sua coroa era constituída de um diadema de brilhantes, que sustinha atrás 3 plumas cor violeta. Essas 3 plumas simbolizavam na vida interior do rei as 3 atividades da cabeça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando através do homem com amor, sabedoria e poder. Os 2 príncipes vestiam roupas semelhantes às do pai,
exceto quanto ao longo manto real, usando também, cada um deles, o símbolo do grande sol, formado por um peito de armas de pedras preciosas. A coroa do primogênito era cravejada de esmeraldas e as plumas da parte posterior eram de cor violeta, como as da coroa do rei, porém em tom mais claro. O diadema de outro príncipe era cravejado de pérolas, sendo brancas as plumas, símbolo acrescentado às suas funções de sacerdote. A princesa usava um vestido de fino tecido de ouro, como teia de aranha, com uma túnica de material opalino, cintilante e que mudava de cor a cada movimento do corpo. Usava também um cinto de diamantes e esmeraldas, com a respectiva faixa que pendia até quase atingir o chão. Na cabeça, uma touca justa, de tecido, e em volta do pescoço, um colar de onde pendia o símbolo do grande sol, com diamantes, rubis e esmeraldas engastados. Suas sandálias eram de ouro, também ornadas com pedras preciosas. No momento preciso em que o rei deixava seus aposentos particulares, a caminho do salão de banquetes, uma luz ofuscante rutilou no palácio e Saint-Germain surgiu diante de nós, a semelhança de um deus. A luz que o cercava quase cegava pelo brilho, e foram precisos alguns segundos para que a ela nos acostumássemos. Seus belos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros e estavam presos por um diadema de diamantes azuis, que lhe contornavam a cabeça. Sua própria radiação intensa brilhava, através da cor dos cabelos, a ponto de parecer luz solar. O penetrante e cintilante violeta de seus olhos contrastava fortemente com a tez que revelava a suave cor rosada da mocidade e da saúde perfeita. Seus traços fisionômicos eram muito regulares, como os dos antigos gregos. Vestia a roupagem de maravilhoso deslumbrante tecido branco, inteiramente diferente de qualquer coisa conhecida no nosso mundo moderno. Esse traje se lhe ajustava ligeiramente ao corpo, à altura da cintura, que era cingida por um cinto de diamantes amarelos e safiras com uma faixa pendente até os joelhos. No dedo médio da mão esquerda via-se-lhe um anel com esplêndido diamante amarelo e no da mão direita outro com uma safira de brilho quase igual. Ambas as joias cintilando extraordinariamente em virtude da grande radiação de seu portador, que acabara de chegar da Cidade de Ouro. O rei surpreendeu-se e manifestou grande alegria ao seu aparecimento, e fazendo o sinal do coração, da cabeça e da mão, curvou-se em reverência diante dele, oferecendo ao mestre o braço. Assim prosseguiram até o salão de banquetes. Aqui, as mesas tinham sido guarnecidas com um completo serviço de ouro, cristal e jade. Os filhos do rei chegaram logo depois e, ao avistarem seu querido mestre, quase não contiveram a alegria. Entretanto, não esqueceram a dignidade do momento e, fazendo o sinal divino que lhes ensinara, inclinaram-se respeitosamente diante do pai e de seu distinto hóspede. Foi dado sinal a todos se sentarem. O rei sentou-se à cabeceira da mesa, o mestre Saint-Germain à sua direita, seguido da princesa. O filho primogênito ficou à esquerda do rei. Ao seu lado, o irmão mais moço e os restantes da Cidade de Ouro. Ao terminar o banquete, o soberano levantou-se, ficando todos atentos. Permaneceu silencioso por um momento e, estendendo a mão ao amado Saint-Germain, apresentou-o aos hóspedes. O mestre inclinou-se graciosamente e o rei contou-lhes como fora ensinada a ele e aos filhos
a mais alta lei espiritual, e como as grandes bênçãos que caíram sobre aquele país e seu povo eram o resultado do grande amor do Mestre. Além disso, explicou-lhes que o banquete fora oferecido a ele para indicar seu sucessor ao trono. Fez sinal ao filho mais velho para se levantar e proclamou: futuro governante da nação. Tirando o manto real, colocou-o nos ombros do filho e Saint-Germain, pousando as mãos sobre sua cabeça em sinal de bênção, disse: eu vos abençoo, meu filho, em nome do poder do poderoso Deus Uno. No homem e no governo do universo, cuja suprema sabedoria vos há de dirigir, cuja luz vos iluminará, cujo amor vos abençoará e envolverá bem com a vossa terra e ao vosso povo. Tocando com o polegar da mão direita a testa do jovem, o mestre amado levantou a mão esquerda e um ofuscante jato de luz os envolveu a ambos. O rei nomeou então os que deviam substituir a princesa e os príncipes no templo de Mitla. Saint-Germain, o rei e seus filhos, bem como os restantes da cidade de ouro, encaminharam-se para a sala do trono, onde o mestre, outra vez, lhes dirigiu a palavra, dizendo: amadas criaturas da luz, vosso irmão, o rei, em breve irá gozar seu bem merecido descanso e receber instrução mais elevada. Até então, eu permanecerei convosco. Vossa civilização atingirá seu apogeu sob o governo deste outro nosso amado irmão, e precisareis acrescentar bens de fortuna para realizar tudo o que deve ser feito. No coração das montanhas, não muito longe daqui, há um grande tesouro de ouro e pedras preciosas. O filho mais moço de vosso governante atual até agora não relembrou uma faculdade que ele usava em tempos passados. Estimularei novamente essa atividade interior, para que as exigências de vossos futuros empreendimentos sejam satisfeitos. Isto dizendo, encaminhou-se para o mais jovem dentre os filhos do rei e tocou-lhe a fronte com o polegar direito. Um tremor percorreu o corpo do príncipe, cuja visão interna se abriu. Ele viu nas montanhas longínquas um certo local que continha tão grandes riquezas que compreendeu não ser preciso outra reserva para suprir as necessidades decorrentes das atividades externas. Prestou então testemunho de obediência ao seu amado mestre e prometeu que com sua assistência seria preenchido o plano para o aproveitamento de tão grande tesouro. 3 das minas que ele abriu e fez explorar foram fechadas e seladas quando terminou o reinado dos da cidade de ouro. Elas continuam fechadas até hoje. Arqueólogos têm encontrado, de tempos em tempos, por vários processos, sinais e provas evidentes da espantosa altura que essa civilização alcançou, bem como o esplendor de suas realizações. Os fragmentos das atividades incaicas até aqui descobertos eram da civilização durante seu declínio. Mas dia virá em que aquilo que foi manifestado durante o apogeu será revelado para benefício, iluminação e serviço da posteridade. No dia seguinte, foram enviados mensageiros aos principais pontos do império, anunciando a subida do príncipe herdeiro ao trono. Sua reputação já o precedera na cidade de Mitla, pela sabedoria, nobreza de caráter e espírito de justiça amplamente conhecidos por todo o reino durante os anos que lá serviu. Poucos dias mais tarde, o filho mais moço recomendou ao engenheiro das minas que preparasse equipamento, homens e suprimentos para irem às montanhas abrir a mina que lhe tinha sido mostrada pelo uso
da visão interna. Quando estavam prontos para a viagem, o príncipe ficou a sós e fixou a atenção firmemente no próprio Deus interno, sabendo que seria infalivelmente levado a encontrar a mina. Por isso não teve dificuldade ou atraso, indo diretamente ao local que lhe fora mostrado na visão. Pôs a trabalhar um grande número de homens e, ao fim de 60 dias, tinham aberto a mina no ponto onde estabeleceram contato com o mais rico veio de ouro, até então localizado na América do Sul, antes ou depois dessa época. A descoberta e a exploração dessa mina chegaram até os nossos dias como lenda entre o povo. O jovem regressou de sua missão entre calorosas boas-vindas por parte da multidão, recebendo as bênçãos de seu pai, de Saint-Germain, de seu irmão mais velho e de sua irmã. A mina estava situada numa altitude de 2.400 metros. E durante o tempo que lá permaneceu, o filho do rei tornou-se sumamente sensitivo. Atividade essa que sempre ocorre nas grandes elevações. Voltando ao palácio, sentiu claramente que chegara o momento do governante inca efetuar a grande mudança. Isto é, compreendeu que seu passamento estava próximo. Chegou o dia da coroação do filho do rei, quando ele devia assumir, legal e publicamente, a responsabilidade e os deveres do reino. A família real pediu ao seu amado mestre e amigo que procedesse à coroação do novo soberano, ao que ele gentilmente aqueceu. Esmerados preparativos tinham sido feitos para que o importante acontecimento fosse completo, e a cerimônia prosseguisse até o momento em que a coroa devia ser colocada sobre a cabeça do novo rei. Mas todos notaram que Saint-Germain não fazia menção de apanhar a coroa. Subitamente surgiu um deslumbrante jato de luz, e perante eles apareceu um maravilhoso ser. Parecia tratar-se de uma jovem de 18 anos apenas. Mas, de seus olhos e de sua presença, reluzia esplêndida radiação plena de amor, da sabedoria e do poder de uma deusa. A luz que impregnava a atmosfera em torno dela era de um branco cristalino, faiscando e cintilando constantemente. Estendendo as delicadas mãos, tomou a coroa e, com graça infinita, colocou-a na cabeça do filho do rei, dizendo com uma voz que era a própria alma da música: Querido da cidade de ouro, eu te coroo com o amor, a luz e a sabedoria de que esta coroa é símbolo. Possam teu sentimento de justiça, tua honra, tua nobreza perdurar sempre. Por uma ordem divina, reinarei contigo invisível a todos, exceto aos da cidade de ouro que aqui se encontram. O novo rei ajoelhou-se para receber a coroa, e o ser maravilhoso inclinou-se e beijou-lhe a fronte. Voltou-se então para os hóspedes presentes e, estendendo as mãos, abençoou-os. Imediatamente, uma suave luz rósea encheu o ambiente, sendo isso o extravasamento do seu amor para com todos. Abençoou o ex-rei e, voltando-se para a princesa, estreitou-a num carinhoso abraço. Ao filho mais moço estendeu a mão e ele, ajoelhando-se, beijou-a com profunda reverência. O novo rei subiu ao trono e cumprimentou aos assistentes, inclinando-se, oferecendo o braço ao lindo ser. Mostrou o caminho para o salão de banquetes, onde celebraram a coroação com uma festa. Fez sinal para que se sentassem e dirigiu-lhes a palavra nestes termos: Povo meu muito amado, sei que há unicamente uma poderosa presença, Deus, na humanidade e no universo, que tudo governa.
É meu desejo, como sempre foi, viver de tal modo que minha mente e meu corpo sejam canais desimpedidos e expressões perfeitas da una e grandiosa presença interior. Que Deus vos abençoe sempre, meus amigos. E a vós, meu povo, a vossa terra e sua atividade, prodigalizando-vos amor, paz, saúde e felicidade. Possa este império, que é domínio de Deus e de que somos tão somente guardiões, continuar em abundante prosperidade. Que o amor que tenho a Deus os envolva sempre. E eu rogo à luz eterna de Deus que vos eleve à sua divina perfeição. Já ia em meio o banquete, quando o ex-soberano tornou-se extremamente pálido. O novo rei fez sinal ao irmão, que se aproximou do pai, conduzindo-o para os aposentos particulares da família real. Deitou-se o monarca e durante quase 4 horas permaneceu em imobilidade absoluta. Continuaram a seu lado os filhos, o mestre Saint-Germain e o ser maravilhoso. Chegado o momento final da jornada terrena do velho soberano, o ser maravilhoso acercou-se da cabeça do leito onde ele jazia e dirigiu-lhe a palavra. Irmão Inca, pensaste em deixar tua forma à ação dos 4 elementos. Mas declaro-te que ela será elevada, transmutada e iluminada dentro do eterno templo de Deus, que expressa toda a perfeição. Teu grande serviço te livrou da roda dos nascimentos e daquilo que se chama morte. Sê agora recebido pela hóstia ascensionada de luz, com a qual, para todo sempre, serás uno. Lentamente o corpo subiu para dentro de sua perfeição eterna, desaparecendo por completo. Saint-Germain voltou-se para os circunstantes. Meu trabalho aqui terminou. Isto dizendo, deu um passo à frente e colocou um anel do mais original modelo no dedo médio da mão direita do rei. O adorno desse anel era um globo alto luminoso em miniatura, de uma substância precipitada, como se fosse pérola, tendo no centro uma pequenina chama azul. Era um foco de luz, da mesma natureza dos globos que Saint-Germain dera ao pai do rei para iluminar o palácio. Aceitai isto, prosseguiu do mestre da cidade de ouro. É um pedido seu que useis sempre este anel em contato com vosso corpo. Despedindo-se de todos e inclinando-se graciosamente, desapareceu. Os 3 filhos do Inca tinham corpos físicos perfeitos, em virtude das instruções que na infância receberam do mestre Saint-Germain, quando vinha diariamente da cidade de ouro a fim de prepará-los para a vida de serviço ao povo. Todos tinham os mais belos cabelos dourados e olhos de um azul violeta. A altura dos 2 filhos era de cerca de 1,90 m e a filha 1,70 m. Possuíam uma grande e natural dignidade no porte, deixando transparecer o domínio interno que haviam adquirido sob a direção do mestre. Quando o primogênito subiu ao trono, contava 68 anos de idade. Parecia, no entanto, não ter mais de 25. Mesmo na época em que deixaram a terra, nenhum parecia ter mais que essa idade. O novo rei governou durante 47 anos, chegando a viver até a idade de 115. A princesa alcançou a idade de 113 e o filho mais moço a de 111 anos. O povo inca desse período tinha os olhos e cabelos escuros, sendo a cor da pele igual à do índio norte-americano. Os que se encarnaram, constituindo a massa popular, não eram almas adiantadas, como no caso de algumas das primeiras civilizações, tais como as do Egito
da Atlântida e do deserto do Saara. Por essa razão, a grande hoste dos mestres ascensionados, que auxilia espalhando a luz na humanidade, colocou o governante Inca, seus filhos e os restantes 14 da Cidade de Ouro na direção do governo e do povo, para estabelecer o padrão que deveria servir de modelo às atividades posteriores. Idealizaram uma forma de governo e um plano de desenvolvimento tal que, se tivessem sido executados, teriam tornado toda a civilização capaz de atingir grande altura quanto à realização externa, e ao mesmo tempo de receber extraordinária iluminação interna. À medida que se aproximava o tempo da escolha de um governante dentre os próprios incas para suceder ao rei e seus auxiliares, grande cuidado foi exercido para que a escolha recaísse naqueles cujo crescimento interno fosse mais avançado. 14 foram encontrados para substituir os da Cidade de Ouro. O ser maravilhoso tornara-se diariamente visível ao rei, pelo espaço de 47 anos, aconselhando e dando assistência através de sua radiação, de modo que a sabedoria e a força constituíssem o poder diretivo do povo. Os sucessores do rei e dos 14 da Cidade de Ouro foram chamados à presença do muito amado e sábio soberano. E o ser maravilhoso, que se tinha tornado invisível, fez-se visível a todos. A luz ao seu redor aumentou em fulgor e ela assim lhes falou. Por mais de 90 anos, os grandes mestres ascensionados de luz têm ensinado, iluminado, abençoado e feito prosperar o povo e este império. O exemplo está diante de vós. Se o seguirdes, tudo continuará a prosperar, derramando-se bênçãos sobre vossa terra. Se, porém, não conservardes, acima de tudo, o amor pelo Supremo Deus interno em vossos corações, e se não o reconhecerdes sempre como governante do império e de seus habitantes, sobrevirá a decadência, e a gloriosa perfeição, desfrutada por mais de um século, será esquecida. Eu vos confio ao cuidado da grande e suprema presença em todos. Que ela sempre vos proteja, dirija e ilumine. Nesse momento, uma prova visível da existência do próprio Deus interno em cada ser humano foi revelada aos que deviam guiar o destino do império. Durante os anos subsequentes, essa mesma prova será dada novamente ao atual povo da América. Então, na presença do novo governante e de seus acompanhantes, o rei e os 14 da Cidade de Ouro saíram de seus corpos físicos e tornaram visível o Deus interior de cada um a todos os convocados. Em poucos momentos, os corpos físicos desapareceram, dissolvendo-se no ar ambiente. Assim, explicou Saint-Germain: tivestes a revelação do registro de uma outra vida, das bênçãos e êxito resultantes da afetuosa aceitação da suprema presença do Uno Deus próprio interior. Regressemos agora ao Royal Teton. Chegamos à entrada e penetramos no salão de audiências. Lá nas paredes estavam os retratos gravados sobre ouro, transferidos do antigo templo de Mitla. Passamos à sala de arquivos e vimos os registros transportados pelos seres lindos e resplandecentes. Outras coisas que não tenho permissão de revelar tinham sido também conduzidas. Ao término dessas experiências, compreendi, no mínimo parcialmente, alguma coisa do que deva ser o verdadeiro amor. Porque a ninguém é possível exprimir com fidelidade o intenso sentimento de amor e gratidão que nos inspiram os mestres ascensionados. Depois de termos sido admitidos
a realizar as experiências pelas quais passei, desde o meu primeiro encontro com Saint-Germain. Isso não poderá jamais ser traduzido em palavras. Depois de um tal contato, só permanece um irresistível desejo na vida: ser o que eles são. É então que compreendemos o que quis dizer o Mestre Jesus, quando falou na casa do Pai, como sendo realmente a morada da bem-aventurança. Uma vez que se tenha verdadeiramente experimentado, mesmo por uma fração de segundo, a estática bem-aventurança irradiante de um ser ascensionado, nada existe na humana experiência que não suporte ou sacrifique a fim de alcançar esta altura na realização, trabalhando para expressar também tal domínio e amor. Entende-se verdadeiramente que essa perfeição é para todos os filhos de Deus, e é tão real como pode ser a própria realidade. Por mais feliz que possa ser a vida do ser humano comum, é certamente uma superficial existência se comparada ao estado ascensionado desses grandes seres. As mais belas e assim chamadas perfeitas criações dos seres humanos, com todo o seu blasonado poder e aperfeiçoamento, são grosseiras e incipientes se comparadas com a liberdade, a beleza, a glória e a perfeição que constituem a experiência diária e contínua de quem quer que tenha feito a ascensão do corpo, como fez o Mestre Jesus, o Cristo. Fui invadido por um indizível sentimento de gratidão e amor para com Saint-Germain. Quando chegou o momento de voltar ao meu corpo, ele percebeu o que eu senti e correspondeu por esta declaração: meu filho, disse-me então, não poderíeis receber o que não fosse merecido. Mereceis isso e muito mais, o que se tornará evidente com o correr do tempo. Lembrai-vos, entretanto, que o que parece misterioso só o é porque não pode ser interpretado. Quando compreendidas, todas as ocorrências estranhas serão consideradas naturais e de acordo com a lei. A seguinte verdade ficar-vos-á para sempre gravada na memória: ei-la. Todo filho de Deus que reconhecer e aceitar a presença do poderoso Deus Uno, ancorada dentro de seu coração e de seu cérebro, e sentir essa verdade profundamente, muitas vezes por dia, assimilando e compreendendo que Deus lhe enche a mente e o corpo de tanta luz que não há lugar para mais nada, esse poderá ser livre. A una presença toda-poderosa é a potente atividade humana da vida e dos afazeres de cada um. E se sua atenção se fixar fortemente e com determinação nesta verdade eterna, nenhuma realização será bastante grandiosa que não lhe seja possível alcançar. Só há uma fonte e princípio de vida a que devemos dedicar nossa inteira atenção. É o divino eu interno de cada indivíduo, ao grande e harmonioso eu interno. O eu pessoal deve sempre prestar reconhecimento consciente e manter-se com ele em constante comunhão interior, seja qual for a atividade externa da mente. Esse grande eu interno é a energia, vida, fluindo sem cessar através de cada corpo humano, mediante a qual todos podem se mover no mundo da forma. É a sabedoria fluindo através da mente, a vontade dirigindo todas as atividades construtivas, a coragem e a força sustentando a todos. O sentimento do amor divino, com o qual toda a força pode ser qualificada quando flui através do indivíduo. O único poder que pode sempre realizar todas as coisas boas e construtivas. É o todo vitorioso domínio consciente
sobre todas as condições da atividade humana. Quando liberado através do seu eu pessoal, sem resistência ou interrupção. Esse poderoso Deus interno em cada ser é o dirigente supremo de toda a criação e a única, segura, permanente e eterna fonte de auxílio na existência. Só por meio de seu amor, sabedoria e poder pode alguém elevar-se dentro da mestria ascensionada, porque a constante, consciente comunhão com Ele significa liberdade e domínio sobre toda a criação humana. Quando digo criação humana, refiro-me a tudo que é discordante e inferior à perfeição. Acercamo-nos de meu corpo, e logo que nele entrei, Saint Germain tomou-me as mãos e verteu uma corrente de sua divina energia através de mim, para sustentar-me e fortalecer-me. Senti-me instantaneamente revigorado, na mente e no corpo. Sentei-me, fixei minha atenção com profunda intensidade em minha própria presença, Deus, e ofereci uma oração de gratidão pelas extraordinárias bênçãos que tive o privilégio de receber. O mestre inclinou-se com toda a graça que lhe é peculiar e desapareceu.